Este é mais um dos apontamentos da Casa das Artes e Conhecimentos, que é um projeto que se tem dedicado a divulgar o que há em termos tanto da arte como da ciência, que são duas áreas que se ligam profundamente, não é? Portanto, apesar de, para alguns, serem opostos. Mas não, a arte está na ciência e a ciência está também, de certa maneira, na arte. Há trabalho a ser feito e sobre isso o João Amaral, que hoje é o meu convidado, vai falar, porque ele é um ilustrador e também um banda desenhista e sabe o que é pesquisar, o que é ter pesquisa, o que é, de facto, conhecer não só dos materiais com que trabalha, mas também dos conteúdos. E é, de facto, um prazer tê-lo aqui para falar de uma carreira e falar do seu último álbum, que é A Viagem do Elefante. Essa é uma introdução muito engraçada, porque se calhar realmente o que a arte e a ciência poderão ter em comum, digamos, é que de certa forma andamos, quer na arte, quer na ciência, um bocadinho a brincar como se fôssemos deuses, ou seja, são maneiras diferentes, obviamente, mas de chegar a qualquer coisa que seja uma criação. Nesse aspecto acho que é o elemento, digamos, comum. Em relação à Viagem do Elefante, pronto, a Viagem do Elefante aparece junto a mim, digamos, por intermédio da minha mulher. A minha mulher, provavelmente, que é quem me conhece como ninguém, comprou o livro, leu o livro, adorou o livro e durante algum tempo disse-me: epá, isto era um livro que tu provavelmente gostarias muito de adaptar, tem várias coisas daquilo que tu gostas, grandes cenários, várias personagens, situações engraçadas. E de facto, passado algum tempo, eu peguei no livro e comecei a ler o livro e realmente comecei a sentir aquilo que sinto em poucos livros, que é estar a ler o livro e estar a começar a aparecer imagens na minha cabeça. Isso aconteceu-me, por exemplo, quando adaptei A Voz dos Deuses, que foi daqueles livros que eu também li num ápice e comecei logo a imaginar com várias imagens. Aconteceu-me, curiosamente, também com outro livro de Saramago, que eu nunca cheguei a adaptar, por uma razão muito simples, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Livros que mais me marcou. No entanto, eu quando pensei eventualmente em adaptar o livro para a banda desenhada, soube que o Fernando Meirelles estava a fazer o filme. Seriam de facto dois projetos que poderiam colidir. E uma vez que ele estava muito mais adiantado do que eu, obviamente que desisti da ideia. A luzinha despertou-se-me na cabeça, digamos, precisamente quando comecei a ler A Viagem do Elefante e pronto, e comecei a visualizar o livro propriamente dito. Já agora, só por curiosidade, e para aqueles que pensam, então mas já existe o livro é por si só um objeto tão bom, para que é uma banda desenhada? Só vai, digamos, como é que eu hei de dizer, sobrepor-se um bocadinho ao livro. No entanto, a banda desenhada, apesar de ser uma adaptação em que eu procurei ser fiel ao espírito do livro, tem algumas cenas, obviamente, que são um bocadinho diferentes e não vêm num livro. Uma delas, por exemplo, é o facto do Saramago, na banda desenhada, aparecer como narrador, que no livro, obviamente, não aparece, e que foi uma possibilidade que eu tive, digamos, de aproximar um bocadinho o criador da criação e poder aludir a certas coisas que ele próprio diz no livro e aplicá-las na banda desenhada. Uma das coisas que também mais me atraiu neste livro concretamente é precisamente as pequeninas ironias com que o Saramago vai descrevendo esta viagem, que no fundo é um episódio histórico,
a viagem, ou seja, houve de facto um elefante que foi oferecido por o rei Dom João III ao seu primo, o arquiduque Maximiliano da Áustria, que percorreu aquela distância de Lisboa a Viena. Isso é de facto histórico. Depois, toda a imaginação como escritor do Saramago permitiu fazer daquilo realmente um relato único, e o livro está cheio de grandes personagens e pequenas e grandes ironias, porque eu acho que o Saramago, no fundo, é um dos poucos escritores que soube apanhar muito bem, digamos, todo o relato do ser humano, desde aquilo que ele tem de melhor àquilo que infelizmente ele tem de pior. E neste livro está narrado de uma forma, digamos, quase divertida e vamos acompanhando no fundo, e isso também me aconteceu a mim no processo de construção do livro, vamos acompanhando aquele cornaca, porque aquele cornaca no fundo é um bocadinho como nós, ou seja, é alguém que é designado para aquela tarefa e ao longo da viagem, à medida que a viagem vai decorrendo, ele vai aprendendo, digamos, um bocadinho de como lidar com as coisas, como lidar com as situações, guiando o seu elefantezinho, que a grande função que o elefante tem no fundo é caminhar, caminhar, caminhar. E para depois chegar ao fim, porque todas as caminhadas, no fundo, eu acho que o livro é engraçado porque é uma espécie de uma parábola sobre a própria vida, porque nós nascemos para caminhar, 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 e um dia a caminhada acaba e morremos. Pronto, basicamente, aqui a história é um bocadinho isso. Isso foram várias coisas, digamos, que me atraíram muito neste livro. Posso aqui dizer, dar um pouco mais chega, que achei que falaste em muitas coisas interessantes, esta digamos, ligação que a banda desenhada tem com o cinema ou com outras artes na realidade, no fundo, porque digamos que a banda desenhada tem movimento. Ela é construída por uma sequência de desenhos, mas nós naturalmente os pomos em movimento e criamos, digamos, o nosso próprio filme. Aqui, talvez como característica da banda desenhada, somos nós que fazemos o movimento da ligação entre cada um dos desenhos, não é? E isso dá-nos algum espaço. Também o outro aspecto muito, muito interessante de que falaste é esta possibilidade de estarmos a ligar, no fundo, a literatura, e de facto um grande nome da literatura, a banda desenhada, que às vezes é menos considerada no nosso meio ainda hoje, um bocadinho, penso que hoje já galgou muitos espaços, mas mesmo assim há quem a considere menor, quando na realidade ela junta aqui o saber do desenho, da pintura, do movimento, toda uma série de conhecimentos no fundo, com uma história. Nesse aspecto, para mim, se calhar é a mais complicada, digamos, das artes, porque pronto, um pintor pinta um quadro, sai daquele quadro, vai pintar outro, mas já é outra coisa completamente diferente. A banda desenhada obriga-nos no meu caso, e neste caso concreto, da Viagem do Elefante, obrigou-me a estar quase 2 anos e meio, digamos, eu durante 2 anos e meio tive que conviver com aquelas personagens, com aquelas situações, tentar resolver as situações da melhor forma que podia e que sabia. Portanto, e é um bocadinho isso, tem que complementar, porque estamos a falar de uma arte sequencial, e lá está, não é por acaso que a arte que está mais ligada à banda desenhada é precisamente a do cinema, só que o cinema funciona com imagens em movimento, nós na banda desenhada funcionamos com imagens às quais tentamos imprimir com vários efeitos e por aí fora várias sequências de movimento, mas no fundo são 2 artes quase similares, não é por acaso. Por exemplo, nas sequências de ação, o realizador normalmente pede storyboards. Storyboards o que são?
mais não são do que pequenas bandas desenhadas, exatamente para o realizador ter um bocadinho a noção de onde é que vai pôr as câmaras, como é que vai pôr, como é que vai filmar e por aí fora. Digamos que a única diferença entre o storyboard e a banda desenhada é que o storyboard não tem textos, só tem setinhas e tem uma série, digamos, de apontamentos gráficos para ajudar, digamos, o trabalho do realizador. Por outro lado, a banda desenhada tem vantagens e desvantagens em relação ao cinema. Tem a grande vantagem que eu não preciso pagar aos atores, não preciso pagar técnicos de efeitos especiais, não tenho que andar a considerar que orçamentos é que eu vou gastar para realizar uma determinada cena. Portanto, basta meter papel, caneta, alguma imaginação e depois utilizar as mais diversas ferramentas, neste caso concreto, o computador, digamos, para todo o trabalho de cor. Mas, por outro lado, é uma profissão muito solitária. Pronto, passamos horas e horas e horas enfiados a criar, a tentar ver, a desenhar, a emendar. Isto não é bem assim, não resultou como eu queria, porque muitas vezes a primeira imagem que nos vem ao cérebro, ou seja, a imagem mental, é sempre melhor do que aquela que sai, sempre mais perfeita do que aquela que sai depois no papel. Mas é de facto, e às vezes é uma arte um bocadinho ingrata, porque as pessoas às vezes não se dão conta da dimensão do trabalho, de todo o trabalho que está por trás, digamos, de um livro de banda desenhada, e lamento que às vezes as pessoas ainda vejam a banda desenhada como uma arte menor para crianças, quando já se sabe perfeitamente que a banda desenhada pode ser de facto para crianças, mas pode ser para um público adulto, pode ser, por exemplo, quando fiz este livro, eu estou a pensar num público maduro, pronto, de jovens até pessoas adultas, porque obviamente isto, e o próprio Saramago é alguém que tem muitas leituras, várias leituras e a vários níveis. Portanto, eu não estou a pensar que isto vai ser lido por uma criancinha, pode até ser lido por uma criancinha de 7, 8 anos, mas provavelmente há coisas que não vai perceber, que não tem sequer obrigação para isso, que ainda não tem, digamos, o intelecto formado para isso. E nesse aspecto, pronto, penso que eu tentei realizar precisamente, e um bocadinho para acabar, porque eu acho que isso aconteceu-me na minha infância, depois a coisa melhorou e agora sinto nestes últimos anos que está a regredir outra vez, sinto que por vezes as pessoas vê a banda desenhada, lá está, como uma arte menor. Isso é uma coisa, lá está, para crianças. E mesmo isso é um estigma terrível, porque também não se pode considerar a arte para crianças, e há muito bons desenhadores. Desenhadores fantásticos. Fantásticos, exatamente. E isso é estar mesmo a reduzir a coisa, porque mesmo na arte para crianças há coisas verdadeiramente fantásticas, mas pronto, é um estigma que eu acho que ainda existe muito, porque a banda desenhada é uma arte menor. Eu acho até que existe no trabalho para crianças desenhadores extraordinários, excelentes ilustradores, excelentes bandas desenhadas. Aliás, tem sido uma área onde muitos artistas têm desenvolvido extraordinariamente, com uma força imensa. E acho também muito interessante, fazendo um bocadinho o paralelismo com a tua obra e com esta tua obra em especial, esta imagem que acabaste de dar em termos de pôr os pés no chão, de consolidação, porque no fundo é o que tem acontecido de alguma forma na tua própria carreira, uma consolidação, e também agora se fizermos em paralelismo este elefante no fundo que simboliza o chão, o contacto com o chão, uma grande, digamos, solidez. Digamos, artistas como tu têm comprovado que é um trabalho para pessoas que cresceram, que amadureceram, bem como para crianças que estão a fazer o seu desenvolvimento. Pronto, e isso é também um valor, porque era uma das questões que eu queria pôr-te,
que é este aspecto tão interessante de se a banda desenhada, como outras artes, incluída neste panorama das artes, se de facto de alguma forma vai mudar o mundo ou vai trazer-nos sabedoria, crescimento, de alguma forma já disseste, quer dizer, este elefante acaba por simbolizar isso, acaba por simbolizar uma caminhada onde há um suporte, uma ligação à terra e vamos apreendendo. O nosso caminho vai ser sempre uma constante aquisição de sabedoria. Mas pronto, gostava que me acrescentasse, se calhar, aqui... Aliás, como o próprio, eu costumo dizer isto muitas vezes, desiludam-se as pessoas que pensam que o desenho é um bocadinho como saber andar de bicicleta. Pronto, sei equilibrar-me em cima de uma bicicleta, já está, e sei para o resto da vida. Não, o desenho, aliás, não é só o desenho, qualquer arte. Mas no meu caso concreto, aquela que eu conheço melhor, que é o desenho, é a arte de uma vida. Estamos sempre a aprender, estamos sempre em busca, digamos, de novos meios, de novas formas, novos estilos. E no dia em que eu achar que aquilo que eu fiz há algum tempo atrás está perfeito em relação àquilo que eu fiz hoje, então se calhar posso começar a pensar em arrumar as botas e em desistir, porque eu considero que em termos de... Aliás, mas acho que qualquer artista considera isso, pode conseguir, pode não conseguir, mas estar sempre, digamos, numa caminhada em que sabe perfeitamente que há sempre novas coisas para aprender e novos estilos e por aí fora. E portanto, no fundo, esta viagem é, no fundo, uma das nossas viagens, ou a viagem de cada um de nós no seu caminho de crescimento, nas suas descobertas, ligados muito à Terra. E eu penso que esta ligação à Terra, que simboliza, no fundo, a experimentação... Ligados à Terra, mas sonhando sempre. O próprio Kornacka, digamos, no alto do seu elefante, vai sonhando. Agora, também é um bocadinho, como o próprio Saramago dizia, uma metáfora sobre a inutilidade de tudo. Ele faz a sua caminhada, chega ao seu destino, mas depois no fim tudo acaba, porque ninguém fica, digamos, para a eternidade. Ficam várias coisas para a eternidade, mas a vida, digamos, nenhuma vida, seja ela qual for, fica, digamos, para todo o sempre, porque todos temos aquele percurso, aquele caminho que todos, de uma maneira ou de outra, vamos fazendo e vamos conseguindo sucesso ou insucesso, vamos realmente naquele caminho contínuo de aprendizagem, mas pronto, até que chega um dia e tudo acaba. Pronto, no fundo é o que este livro quer dizer. Isso parece, ao mesmo tempo, ter qualquer coisa um pouco triste em relação à vida, ou se pensarmos que as coisas acabam. Agora, é curioso, eu ia deixar-te aqui esta questão de que de facto acabam, mas será que, na realidade, não será isso uma possibilidade de crescermos e continuarmos outras caminhadas? Claro que sim. E é se calhar, como o Kornacka, digamos, no livro, que se vai tornando sábio com a viagem, é um bocadinho o que acontece connosco, digamos, se nos formos tornando sábios e se formos, como é que é dizer, atualizando em relação ao caminho que vamos percorrendo, se calhar toda a experiência, digamos, da passagem que nós tivemos, valeu a pena. Se não aprendermos nada, não estivermos dispostos a evoluir e por aí fora, então talvez essa viagem não valha nada e valha menos do que nada, digamos, porque é evidente que alguma coisa nós temos que fazer para continuar, porque, como diz o Saramago, uma das coisas que nós temos que ter fé é que chegamos sempre ao sítio onde nos esperam. E isso é um bocadinho que acontece com o elefante, que depois de estar, digamos, 2 anos em Lisboa, abandonado em Belém,
depois de ter passado, digamos, aquela época da novidade em que toda a gente foi ver, epá, um elefante, eu nunca vi um elefante, e que aos poucos a coisa se foi esmorecendo e ele foi ficando ao abandono, começa precisamente uma nova etapa a partir do momento em que o rei Dom João III decide oferecê-lo ao seu primo e o manda, digamos, primeiro para Valladolid, onde está o primo, e depois daí segue, continua com as suas andadeiras, como se diz em certa altura do livro, até Viena, por assim dizer. Portanto, uma viagem bonita. Eu vou-te só, digamos, convidar para mostrar-te aqui um pouco destas tuas imagens e, pronto, vermos aqui este livro, que é um livro de capa dura. Ora, aqui está, vamos mostrá-lo. Pronto, Aqui, por exemplo, é uma sequência curiosa, porque isto está no romance traduzido em palavras, e eu achei que aqui as palavras não seriam necessárias, porque isto no fundo é para explicar que toda a caravana passa, vai passando, continua o caminho, e só lá, muito tempo depois, é que veio o bonde do carro de bois com as forragens, digamos, para o elefante. Lá está, são meios diferentes. Claro que isto por palavras no livro resulta muito bem e lê-se muito bem. Sendo isto um livro visual, achei que esta seria uma forma, digamos, diferente de referir a mesma coisa. Pronto, okay. Isto são algumas pranchas, digamos, do início. Eu ia sugerir também algumas do final, que eu achei lindíssimas. Sim. Este livro tem já agora uma particularidade, para quem se quiser dedicar um bocadinho a isso, é que a cor vai mudando ao longo do livro. Portanto, toda esta fase de Portugal, conforme se pode ver por aqui, é um bocadinho mais azulada. Depois, há aqui pelo meio uma pequenina fase. Estas, por exemplo, são duas de várias pranchas em que eu fiz a cor direta no papel, ou seja, estas pranchas já foram digitalizadas a cores, porque é precisamente a história da mitologia indiana em que se fala no Ganesha, o deus com cabeça de elefante, e que há uma certa comparação, digamos, entre a mitologia indiana e a própria mitologia, não será o caso de ser mitologia, mas o próprio cristianismo, pronto. Porque aqui o Ganesha também morre e ressuscita. Pronto, como eu disse, em Portugal os tons são mais azulados. Já em Espanha, por exemplo, temos aqui estas, são os tons mais amarelados, mais quentes, Espanha é mais interior. Depois, por exemplo, aqui na zona de Itália já começam a ser tons mais... Portanto, a própria cor vai andando um bocadinho... Não quer dizer com isto todas as pranchas são a cores, e há vermelhos e há amarelo, mas há, digamos, na paleta de cores há uma predominância de um tom mais um bocadinho, neste caso a Itália, mais esverdeado. E depois, por fim, chegam os Alpes, e com os Alpes quase não se vê nada, é quase desbranquiçado, o branco domina tudo. É um branco muito bonito, eu encontrei neste esbranquiçado uma suavidade e uma beleza muito grande. Sim, o próprio traço preto que utilizei aqui foi suavizado para ser mais esbranquiçado, porque... curiosamente, esta é a parte que para mim, porque eu fiz a viagem real até Valladolid, ou seja, eu fui como o comandante português, ou não fosse português, acompanhei, digamos, tudo até Valladolid, estive nos sítios, estive nos locais, de Valladolid para a frente, foi tudo mais virtual, um bocadinho com muita ajuda, digamos, via internet. E aqui fiz a imagem mais virtual. Os Alpes, decidi fazer uma imagem
uma imagem por aquilo que eu fui lendo no livro, porque no fundo os Alpes acaba por ser um percurso, embora a caravana vá toda a certa altura, mas há uma altura, sobretudo antes de passar o Passo de Isarco, salvo erro, em que vai tudo sozinho, ou seja, segue o rei mais à frente, depois há ali um hiato e segue mais umas carroças, depois segue o elefante sozinho, depois vêm as forragens, até que eles constatam, a certa altura, que a neve é tanta que têm que viajar outra vez todos agrupados, senão dispersam-se pelo caminho, e a própria chegada à Viena, pronto, é debaixo de neve e mantive um bocadinho a estrutura que tive que utilizar nos Alpes, embora aqui já tenha carregado um bocadinho mais o traço, e aqui há um episódio curioso que é a de uma miúda que é salva pelo elefante. Este episódio é histórico. E se calhar, provavelmente, por causa deste episódio, é que se soube da história do elefante, que o próprio Saramago, não sei se sabe, mas o Saramago teve conhecimento disto precisamente em Áustria, quando, a certa altura, olha para um painel em Innsbruck, num restaurante, em que o Saramago aqui exatamente identifica a Torre de Belém. E a partir daí, não, mas isso, depois contaram, isso foi um elefante que foi oferecido, e de facto ele veio de Portugal e pronto, e foi isso que levou, digamos, o Saramago a querer saber um bocadinho mais sobre o que é que seria, digamos, esta longa viagem do elefante de Lisboa até Viena. Pronto, e hoje vamos ficar um pouco por aqui, porque se levantaram uma série de questões que eu acho muito interessantes sobre a arte, sobre a construção da banda desenhada, sobre uma série de questões que são merecedoras de uma certa atenção e de um certo tempo. Mesmo assim, aqui dedicamos um tempo valioso a este álbum, e não só falámos no fundo também do que é a própria banda desenhada, a ilustração, a arte, a importância da arte, o impacto que ela tem, porque depois de lermos este álbum, naturalmente que a nossa vida não será igual. Eu penso que as pessoas às vezes não percebem até que ponto é que as suas vidas se transformam, mas elas transformam-se, e as obras de arte que têm impacto, e são banda desenhada, são cinema, são pintura, pronto, todas elas vão transformando as nossas vidas de formas às vezes muito subtis, mas cá está uma viagem que nos traz o céu para o chão e para cima também. E às vezes, já agora que aborda isso, e às vezes são essas obras que conseguem um bocadinho de eternidade, porque muitas vezes o autor da obra morre, é esquecido, mas a obra fica e vai permanecendo e tem pelo menos um percurso de vida muito maior do que o seu autor. Por exemplo, a estátua do Dom José I no Terreiro do Paço, ou qualquer coisa, ou o padrão dos descobrimentos, se calhar nós já não sabemos. Claro, se formos pesquisar, saberemos quem é que fez a obra, mas se lhe perguntar assim, diretamente, quem é que fez aquela obra, se calhar nós não sabemos, mas a obra está lá, porque às vezes a arte é que se calhar consegue um bocadinho esses pozinhos, digamos, de eternidade, que vão muito para além da nossa vida útil, por assim dizer. Está também, no fundo, nesta memória de elefante. O elefante tem esta memória famosa e que pode também ficar. Portanto, fica, quer dizer, pequenas obras que parecem pequenas num mundo tão grande, podem ter um impacto profundo, alongado, registram-se nas nossas memórias, nos nossos atos e por aí adiante. Portanto, muita coisa e muito importante. E o elefante, já agora, o elefante é um animal muito engraçado. Eu não sei até que ponto é que isso é verdade ou não, mas diz-se normalmente que os elefantes caminham e sabem, pronto, aqueles que vivem, não é como este que andou a viajar, mas aqueles que vivem no seu habitat natural, sabem onde é que vão morrer e caminham para o sítio onde depois irão morrer. Não sei até que ponto é que isso é verdade ou não, mas não deixa de ser curioso, e ainda por cima em relação aos elefantes propriamente ditos.
Portanto, há aqui esta imagem, esta metáfora, ou, de fundo, esta noção de que temos um fim, de que temos um sítio para onde vamos e onde somos esperados, de onde provavelmente começarão outras viagens. Há um fim, de facto, e isso é bom em termos humanos, porque sentimos que há algo que foi concretizado, esta ideia do chão, da própria imagem, aqui falada do elefante, e depois haverá outras imagens e outras concretizações. João, eu quero agradecer-te muito estares aqui nesta nossa conversa. O prazer foi meu e eu é que agradeço. Pronto, foi um prazer. E conto contigo para outras conversas e para aprofundarmos, se calhar, outras viagens, e sugiro às pessoas que este é um livro muito bonito, e que é bom para nós, bom para oferecer, porque é uma partilha. Eu penso que partilhamos esta noção desta viagem que fazemos. E até breve, então. E obrigado.